Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, tá certo? Dessa vez a gente vai falar de um assunto extremamente importante, muito útil para tudo que a gente vai estudar de matrizes daqui para frente. Olha só, nós estamos estudando as operações com matrizes. Falamos já da sua adição e as propriedades, falamos da subtração entre matrizes e agora a gente vai falar da multiplicação entre matrizes, ou também chamada por alguns autores de multiplicação vetorial. Na verdade, vocês não precisam se preocupar com isso daqui não. É porque mais tarde vocês vão ver que as matrizes podem ser vistas como um conjunto de coordenadas de vetores. Não agora para o ensino médio, tá bom? Que é o nosso foco. Mas a gente vai aprender a multiplicar uma matriz por outra. Mas antes mesmo de começar a multiplicar uma matriz por outra, a gente precisa entender as condições para que essa operação seja possível, tá? Nem sempre que eu tiver duas matrizes A e B, eu vou poder multiplicar uma pela outra. E olha só, às vezes eu consigo multiplicar A por B e não consigo multiplicar B por A. Você vai entender rapidinho por que isso acontece, tá? Antes mesmo, até porque é um processo um pouco diferente a multiplicação de matrizes, então para não virar um decoreba, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu uso multiplicação de matrizes na minha profissão para vocês entenderem melhor como que esse cálculo funciona, tá? Veja só, eu vou dar um exemplo de como eu uso isso, tá? Na verdade, como o computador faz para mim, porque eu uso justamente para o computador fazer as contas para mim e eu não precisar ter muito trabalho, para eu não perder muito tempo tirando, por exemplo, as médias dos meus alunos. Não sei se onde você estuda, se a média que a galera, que os professores tiram para você, se é uma média aritmética ou se é uma média ponderada. Eu vou dar um exemplo de cada uma delas para vocês entenderem melhor. Veja só, imagine que você estude agora numa escola com esse sistema de 3 unidades, né? Porque eram 4, algumas escolas já mudaram para 3 e tal. Então assim, se você estuda nesse sistema de 3 unidades, você é o aluno A, tá bom? E aí você tem as notas da primeira unidade, segunda unidade e também terceira unidade. Se você estuda, por exemplo, numa escola onde a média é 6, você se preocupa em fazer 18 pontos se a média da sua escola é uma média aritmética. Por exemplo, se você tirou 5 na primeira unidade e 6 na segunda unidade, você já tem 11 pontos. Aí você se preocupa em, na terceira unidade, ficar com média 7 para você recuperar tudo e não precisar fazer uma recuperação, uma reorientação. Então o que acontece? Você tem que tirar 7 porque você sabe que 5 mais 6, 11. 11 mais 7 é 18. Então você tem soma 18. E aí, galerinha, você está livre de fazer a reorientação. Você já está aprovado nessa disciplina. Mas existe uma outra situação. Algumas escolas trabalham com uma média chamada média ponderada. Se a sua escola funciona assim, ela é uma média aritmética, tá? Veja só, existe a possibilidade de você ter uma média ponderada. O que é isso? As escolas atribuem pesos para as unidades, acreditando que uma ou outra unidade tem que ter um peso maior, porque é importante, porque o assunto é acumulativo, seja lá qual for o critério adotado para a escola, ela atribui pesos. Eu ensino em uma escola onde a média é ponderada e que a gente faz o seguinte: a gente tem um aluno, deixa eu colocar para vocês uma outra tabela, tá bom? Eu ensino em algumas escolas privadas em que em uma delas a média é aritmética e na outra a média é ponderada. Então olha só, essa daqui é chamada de média aritmética. Vamos agora para uma situação onde eu tenho a média ponderada. Eu tenho o aluno A, ele tirou média 5 na primeira unidade, 6 na segunda unidade e 7 na terceira unidade. E eu quero saber quanto é a soma. Tá bom? Mas veja só, amigos, presta bastante atenção. A escola atribui, né? Lá usa seus critérios e atribui pesos a essas unidades. Na escola que eu ensino, eu tenho
Para a primeira unidade, deixa eu criar uma coisa aqui para mais tarde vocês entenderem. Peso. Para a primeira unidade, eu tenho peso 3, desculpa, peso 3. Para a segunda unidade, eu tenho peso 4, tá bom? E para a terceira unidade, eu tenho peso 3 de novo, tá? Peso 3 de novo. Então, olha só, como é que você, aluno, faz os seus cálculos? Bom, se você tirou 5 na primeira unidade, que tem peso 3, você tem 15 pontos. Por quê? Porque é 5 vezes 3. Na segunda unidade, você tirou média 6, mas o peso da unidade é 4. Então, você tem 24 pontos. Por quê? Porque 6 vezes 4 é 24. E na terceira unidade, você tirou média 7 e o peso é 3. 7 vezes 3, você tem 21 pontos. Tá bom? Olha só. Amigos, 15 mais 24 é 39. 39 mais 21 é 60. Então você tem soma 60. Só que olha só, como a média é ponderada e a fórmula da média é assim, a gente precisa tirar a média. Tá bom? A média. Porque neste caso aqui, da primeira escola, como que você faz para tirar a sua média? Se você fez 18 pontos, agora você divide o 18 por 3, que você acha 6. E é a média da sua escola. Por que divide por 3? Porque você tem 3 unidades e você está querendo ali a média aritmética. Só que aqui, para você encontrar a média dessa escola que utiliza a média ponderada, o que é que você faz? Você tem soma 60 e a média é 60 dividido por 10, que também dá 6. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que divide por 10? É porque é a soma desses pesos. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. É a fórmula da média ponderada. Você multiplica cada termo pelo seu peso e depois divide pela soma dos pesos. Tá bom? Pronto. É assim que a gente faz para calcular a média ponderada. Ah, professor, dá no mesmo. Se eu estudar na escola A, eu tiro média 6. Se eu estudasse na escola B, no segundo exemplo, eu também tiraria média 6. Mas nem sempre isso acontece. Você quer ver uma coisa? Se o aluno B, seu coleguinha, aluno B, ao invés de tirar 5, 6 e 7, se ele tirasse 7, 5 e 6, ele tirou as mesmas notas que você em ordens contrárias, não é verdade? Mas você concorda que a soma continua sendo 18? E que ele também continua com média 6? Sim ou não? Sim. Né? Mas veja só o que é que vai acontecer onde a escola tem uma média ponderada. Imagine só aqui. Vou tirar esses resultados que nós fizemos e vou colocar aqui o aluno B, que ele tirou 7, 5 e 6. 7, 5 e 6. Qual seria a média desse camarada? Veja só. Eu pego 7, multiplico por 3, ele tem 21. Eu pego 5 e multiplico por 4, ele tem 20 pontos. Eu pego 6 e multiplico por 3, ele tem 18 pontos. Se a gente somar isso, vai dar 59. Tá bom? Então ele vai ter 59 dividido por 10, que vai ser 5,9 e não 6. Então, quando a escola adota a média ponderada, a ordem já é importante. Tá bom? A ordem já é importante. Então, nem sempre vai ser a mesma coisa. Bom, mas o que eu quero falar para vocês não é como tirar a média da escola. Eu quero falar o seguinte. Imagine você, aluno, no lugar do professor. Se eu tenho colegas que ensinam em uma escola apenas, e vamos supor que esse colega tenha 10 turmas, juntando perto aí de 350 alunos. Tá bom? 350 alunos. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. No final do ano, quando ele tem um prazo para entregar uma caderneta, imagine ele fazer esse cálculo multiplicando cada nota pelo peso, somando, dividindo por 10 e tal. 350 vezes. Você imaginou o dia desse professor como que fica atolado de trabalho? Tá bom? Bom,
Mas quem conhece matrizes não precisa fazer isso. Deixa eu explicar para vocês. Olha só, amigos. De propósito, eu vou apagar essas linhas, esses nomes, porque quando a gente fala de matriz, a gente fala de uma tabela de números. Então eu vou apagar isso daqui e vou considerar, tá bom? Vou considerar apenas esses números que eu coloquei aqui. Tá bom? Veja só como que vai acontecer. Pronto. Vocês conseguem enxergar que o que eu tenho aqui pode ser uma matriz que a gente vai chamar de notas, tá bom? Lembre que esses números estavam organizados no Excel, na planilha do Excel, por exemplo, tá bom? Vamos lá. Eu posso digitar isso, eu sempre digito as notas dos meus alunos no Excel. E aí eu vou tendo aquele arquivo lá com todo carinho e sempre alimentando ele com as notas. No final do ano, eu faço esse cálculo para apenas um aluno. E aí, quando eu dou o comando, o Excel já faz todo o restante em menos de 1 segundo. Então, o meu trabalho é apenas transcrever da planilha do Excel para a caderneta do aluno. Tá? Então, olha só, amiguinhos. Vou apagar essa conta. Pronto. Eu tenho aqui uma outra matriz, que é a matriz peso. Essa daqui é uma matriz que a gente chama de notas. São as notas dos meus alunos. Essa daqui é uma matriz peso, são os pesos das unidades, tá bom? E aqui é uma matriz média. Pronto. Veja só o que foi que a gente fez agora, sem aquela explicação toda do professor Bolinha. Eu multipliquei essa matriz por essa e tive como resultado essa. Primeira diferença. Vocês perceberam, vocês lembram, quem já assistiu às aulas, que para eu somar ou subtrair matrizes, eu preciso ter matrizes de mesma ordem. Aqui não. Lembra que eu falei para vocês, qual é a condição para que a multiplicação de matriz exista, né? Tem que atender alguns critérios. O primeiro critério é esse que nós vamos estudar agora. Olha só. Eu tenho uma matriz aqui de ordem 2 por 3 e tenho essa matriz aqui de ordem 3 por 1. E o que eu encontrei foi uma matriz de ordem 2 por 1. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como foi que eu fiz para achar esse número daqui? Amigos, lembra que eu dividi por 10 para obter a média? Mas na verdade, o que eu vou ter aqui é uma matriz soma, tá bom? Aquela soma dos nossos alunos, a soma dos pontos. Um teve 60 pontos e o outro 59. Veja só o que foi que aconteceu. Eu multipliquei essas notas dos meus alunos, os pesos das unidades e obtive essa matriz aqui que foi a soma. Quando o meu aluno soma 60 pontos, ele já está feliz. Porque ele já sabe que se dividir por 10, ele tira 6, que é a média da escola. Tá bom? Vamos lá então. Como foi que eu fiz? Eu multipliquei 5, 6 e 7 por 3, 4 e 3, respectivamente. Foi 5 por 3, 6 por 4, 7 por 3 e somei esses produtos. Pronto. Quando eu somei, deu 60. Vamos conferir, ó. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. 15 mais 24, 39. 7 vezes 3, 21. 39 mais 21, 60. Olha só. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4, 20. 21 mais 20 dá 41. 6 vezes 3, 18. 41 mais 18, 59. Tá aqui o resultado. Olha só. Primeira condição. Se eu vou multiplicar os elementos dessa linha por essa coluna, a quantidade de elementos daqui tem que ser igual a essa quantidade aqui. Ou seja, na primeira matriz, o número de colunas precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá bom? Então, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Bom, e a matriz resultante vai ser o quê? Vai ser uma matriz com a ordem número de linhas da primeira e número de colunas da segunda. 2 por 1. Por isso que eu obtive essa matriz 2 por 1. Tá bom? Como a gente vai ter duas matrizes para multiplicar,
Primeira coisa que eu preciso fazer, posso multiplicar, né? Comparando o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda, tá bom? Pronto. Depois eu preciso saber qual é a ordem da matriz resultante. Número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Esses dois números do meio precisam ser números iguais. O resultado é o que sobra, tá bom? Bom, como esse elemento daqui é o elemento A, 1, então esse elemento A, 1, vai ser o resultado da operação feito com a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz. O que eu faço? Eu multiplico os elementos da linha pelos elementos da coluna e somo esses resultados. E daí coloco no elemento A11, tá bom? É assim que a gente faz a multiplicação de matrizes. Mas eu vou apagar isso para a gente colocar o conceito, a definição toda bonitinha para ficar melhor nas suas anotações. Eu gosto de começar com um exemplo, porque lendo a definição apenas, os alunos podem ter sérias dificuldades de entender o processo, tá bom? Vou apagar isso para a gente colocar a definição. Enquanto eu apago, vocês aproveitam esse tempinho para fazer o quê? Para dar um like aí no vídeo, né não? Dá um like no vídeo aí para ajudar o canal, tá certo, galera? Vamos lá então. Se você ainda não for inscrito, você aproveita, faz a sua inscrição, ativa o sininho aí, porque todo o tempo a gente está postando vídeo novo aí pra gente estudar matemática. A gente sai bem aí nesse Enem, nos vestibulares que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá então. Revisando aqui, eu tinha duas matrizes, multipliquei uma pela outra, tá bom? E eu obtive como resultado uma outra matriz. Então vai ser assim. Considere as matrizes. Considere as matrizes. Tá bom? Eu vou dizer que eu tenho uma matriz A de ordem M por N. Tá bom? Então é uma matriz com M linhas e N colunas. Eu vou dizer para vocês que eu tenho uma matriz B. Para eu multiplicar A por B, ela tem que ter um número de linhas igual ao número de colunas, né? Que no caso é N. Então vai ser N por outro número P, que pode ser igual ou diferente de M, não tem importância. Nossa preocupação é com N aqui e N aqui, tá bom? Considere as matrizes A, B e C. Se C eu quero que seja o resultado, ela tem que ter ordem M por P. Nós vimos isso, né? Então vai ser M por P. Pronto. Tá certo? Considere as matrizes A, B e C. Temos que C é igual a A vezes B. Olha só. A matriz C é o resultado do produto da matriz A pela matriz B, se e somente se para todos I e J, C e J, ou seja, os termos da matriz C, né? C e J é o resultado da soma dos produtos, tá bom? Dos termos da iésima linha da matriz A pela J-ésima, vou explicar para vocês o que é isso, coluna da matriz B. Da matriz B. Pronto. Dá uma lida que eu vou explicar para vocês o que é isso. Considere as matrizes A, B e C, lembrando para vocês que este número tem que ser igual a esse, e a matriz resultado vai ter ordem com o que sobra, M por P, tá bom? Pronto, M por P. Temos que a matriz C, o resultado da matriz A multiplicada pela matriz B,
Se somente se, quaisquer que sejam os termos IJ, os valores IJ, cada termo CIJ, ou seja, cada termo da matriz C, que é o resultado, é o resultado da soma dos produtos, que a gente multiplicou e depois somou os resultados, não foi isso? A soma dos produtos dos termos da iésima linha da matriz A pela jésima coluna da matriz B. Vou explicar isso para vocês com mais um exemplo para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Exemplo. Vamos lá, galera. Exemplo. Olha só. Se eu tiver a matriz assim, 2, 1, 3, 4, 1, 5, multiplicado pela matriz. Vamos lá. 3, 1, 4, 0, 0, 2. Pronto, eu quero saber qual é o resultado desse produto aqui. Primeiro eu preciso saber se eu posso efetuar essa multiplicação, tá? Essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2 por 3, tá bom? Essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Posso efetuar? Posso. Por quê? Porque 3 é igual a 3. Os números do meio precisam ser iguais. A matriz resultante vai ter a ordem com a galera que sobra. No caso, 2 por 2. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se é de ordem 2 por 2, ela vai ter uma estrutura assim, ó. A1, 1, A1, 2. A2, 1, A2, 2. Pronto. Esta vai ser a estrutura da matriz resultante. CJ é o resultado da soma dos produtos dos termos da iésima. Isso aqui é a ideia de ordem. Posição. Linha com a jésima coluna. Ou seja, esse termo A11, eu vou efetuar a primeira linha com a primeira coluna. Então vai ser isso daqui. Gente, só um minutinho. Vai ser primeira linha com a primeira coluna, não é verdade? Então deixa eu apagar isso aqui para mostrar para vocês como que a coisa vai acontecer. Se a primeira linha com a primeira coluna, eu vou ter assim. Primeira linha com a primeira coluna. Eu vou multiplicar esses elementos da primeira linha com esses elementos da primeira coluna. Que vai ser assim, ó. 2 vezes 3, não é verdade? Sempre na ordem, ó. 2 vezes 3, somado com 1 vezes 4. 1 vezes 4, somado com 3 vezes 0. 3 vezes 0. Pronto? Ok. Depois, galera, elemento 1, 2 vai ser primeira linha com a segunda coluna. Não é verdade? Então vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1. Depois, 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. E depois, 3 vezes 2, mais 3 vezes 2. Pronto. Depois, a gente tem o elemento A21. A21. Então, vai ser, olha só, 21. Vai ser a segunda linha com a primeira coluna. 21. Então, vai ser, vamos lá, gente. 4 vezes 3, somado com 1 vezes 4, somado com 5 vezes 0. Agora aqui é a galera A22. Então vai ser quem? Segunda linha com a segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna. Que vai ser 4 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 5 vezes 2. 5 vezes 2. E o resultado vai ser aquela velha continha que a gente vai fazer. Que vai ser, olha, 6 mais 4, 10. 10 mais 0, 10. 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 0, 16. Agora aqui, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 6, 8. E 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 10, 14. Pronto. Encontramos a matriz resultante dessa multiplicação entre duas matrizes. Tá bom?
Amigos, eu vou aproveitar um pouquinho e vou colocar aqui observações para vocês copiarem. Observações. Eu vou ditando e vocês vão escrevendo aí no caderno de vocês. Vou me afastar para vocês terem noção disso daqui. A primeira observação, que é extremamente útil, é que vocês precisam escrever isso aqui, a explicação disso daqui. Só existe a multiplicação entre duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Pronto, anota isso como primeira observação. Só existe a multiplicação entre duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Prontinho. Copiaram aí? Copia, por gentileza. Tá bom? Segunda observação. Amigos. A matriz resultante terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. A matriz resultante terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Pronto, essa foi a segunda observação. Tá certo? Prontinho, não é verdade, gente? Tá certo? Tranquilo para vocês aí? Então todo mundo já sabe multiplicar matrizes. Olha que beleza! Não é verdade isso? Prontinho. Amigos, prestem bastante atenção. Esse vídeo foi para mostrar para vocês como que a gente vai fazer para multiplicar matrizes, tá bom? Existe agora o próximo vídeo, que é para a gente falar sobre as propriedades da multiplicação. Um vídeo extremamente útil para a gente dar uma olhadinha nessas propriedades, tá bom? Esse outro vídeo começa exatamente com este quadro, tá certo? Vai começar com este quadro. Não deixem de assistir o próximo vídeo, as propriedades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse, onde eu explico para vocês como multiplicar duas matrizes, tá bom? Se não deram like enquanto eu apagava o quadro, aproveita agora e dá logo seu like, tá bom, minha gente? Um abração para vocês, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui. Um abraço.